Doutor, tenho medo de fazer nariz. Essa é uma questão que aparece demais no nosso consultório quando os pacientes vêm com alguma queixa de estética nasal para a gente desenhar esse nariz, seja com ácido hialurônico, seja com cirurgia. Quando a gente trata de rinomodelação com ácido hialurônico, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Precisa entender muito sobre a vascularização de um nariz. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho a artéria facial passando nessa região que solta labial superior, faz uma congruência nessa região com a artéria infraorbitária, solta a lateral nasal, artéria angular, dorso nasal e aqui em cima tem uma outra região que faz uma anastomose com a supratroclear. O que eu preciso entender disso aqui? Que o nariz é extremamente vascularizado e de forma bilateral. Então, quando a gente for trabalhar essas regiões, tem algumas coisas que a gente precisa realizar para evitar qualquer tipo de dano a essas estruturas vasculares, evitando assim uma possível necrose nasal. E para isso, de uma maneira muito simples, a gente trabalha com cânulas, né? Onde a ponta dela é arredondada, diferente de uma agulha, que a gente não vai ter lesão a essas artérias, a essas estruturas vascularizadas. Então, quando eu quero fazer, por exemplo, um levantamento nasal, levantar a ponta do nariz, que normalmente o tecido mole estaria nessa região, o que a gente deve fazer? Introduzir uma cânula até a parte óssea, toco essa região, que é uma região de estrutura, e deposito meu ácido hialurônico. Depois de depositado o ácido hialurônico nessa região, eu vou fazer o que? Uma base, a ponta do nariz vai subir e depois eu venho fazendo a estrutura do dorso nasal. Então, faço a introdução da minha cânula nessa região, vou até a região de glabela, deposito um pouco de produto nessa região e venho desenhando, afilando o dorso do nariz. Dessa maneira eu trago mais luz para essa região de dorso nasal e levanto a ponta do nariz. Vou mostrar para vocês um caso para a gente entender como é que isso se dá clinicamente. E aqui está a nossa paciente em questão. Então ela chegou para mim, doutor, meu nariz é largo, tem um leve aumento do lado direito, mais do que o lado esquerdo, então eu sinto que o meu nariz é um pouco torto e acho a ponta do meu nariz caída. A gente realizou todo um tratamento de rinomodelação dentro do nosso protocolo Sublime de tratamento das alterações faciais e aqui a gente veio para o final. Então a gente consegue observar o quê? O dorso do nariz mais afilado, uma harmonia nasal mais interessante e a ponta do nariz mais elevada. Aqui a gente consegue ver que a gente traz mais luz para essa região do dorso do nariz, dando a ideia de um nariz mais afilado. Quando a gente vê em uma norma lateral, eu vejo a ponta do nariz mais caidinho, o nariz um pouco mais largo. Ao final, o que eu vejo? A ponta do nariz muito mais bem estruturada, mais definida, mais elevada e um dorso mais alinhado. Quando eu pego nessa norma lateral, eu vejo que eu tenho um ângulo mais reto nessa região, um dorso nasal que não é ruim, mas não está do jeito que a gente gostaria, mas eu chamo atenção para essa região. Observe esse ângulo reto e no pós, o tanto que a gente conseguiu elevar essa ponta de nariz. Então aqui eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo aberto e um dorso nasal muito bem definido, dando harmonia estética para essa região, rejuvenescendo essa face. Então a gente sai de uma ponta de nariz mais caidinho, um nariz com um certo desnível em dorso, para um nariz mais alinhado, mais reto, com a pontinha mais definida e mais elevada. Então é isso, pessoal. O nosso objetivo aqui é desmistificar muita coisa dentro da odontologia, trazer coisas mais fáceis, mais modernas, uma abordagem mais simples para as técnicas tanto cirúrgicas quanto de harmonização facial. Beleza? Qualquer coisa, chama aqui, troca ideia. Vamos lá, vamos trabalhar. Um abraço.